quando eu comecei no artesanato, aliás, eu já nasci num berço onde o artesanato se fazia presente. Eu sou neta de 2 costureiras, né? A minha avó materna e paterna eram costureiras. A minha avó materna fazia até vestido de noivas e a minha avó paterna fazia até coisas que só um alfaiate fazia. Ela fazia terno, calça masculina, paletós e tudo mais. A minha avó paterna criou os 4 filhos batendo máquina de costura. Ajudou meu avô, compraram casa, enfim. Construíram a vida deles, ela ajudando meu avô na máquina de costura. O meu avô era marceneiro, né? E a minha avó costureira, os pais do meu pai. E eu tenho muito orgulho dessa minha origem. E a minha mãe, mãe da minha mãe, era costureira, fazia muito vestido de noiva, roupa de baile, roupa de festa e fazia também roupas, né, normais. E aos finais de semana ela fazia bolo, ela era boleira, ela fazia bolo para fora, fazia bolo de casamento, bolo de aniversário. E o meu avô, pai da minha mãe, era pedreiro. Então eu vim de um berço dos 2 lados, de pessoas muito batalhadoras, muito trabalhadoras, assim, que me ensinaram valores que hoje, infelizmente, por mais que nós assim, temos uma persistência em passar esses valores para a juventude, para eles é mais difícil compreender alguns desses valores. E eu tenho muito orgulho da minha origem. E eu sempre fui uma pessoa muito atirada, né? Eu sempre investi, eu sempre corri atrás. Na época que eu estudava, eu fazia magistério, eu vendia caneta, eu vendia cadernos, eu vendia um monte de coisa, assim, uma parte de papelaria diferente. Eu levava para a escola e vendia para as minhas amigas, né? Eu vendia lingerie, eu vendia catálogos, né, de cosméticos. Então eu sempre me virei para ter o meu dinheiro. Graças a Deus nunca me faltou nada, né? Embora eu seja de uma família humilde, eu tive um pai que me deu tudo, né? Eu pude estudar em boas escolas particulares. Fui para a escola pública por escolha, para poder fazer o magistério. E não me arrependo. Enfim, eu tinha uma vida confortável, mas eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, né? E depois, aí eu fui para a faculdade. Na faculdade eu vendia bombons, eu fazia bombons, eu trabalhava, eu chegava do meu trabalho, fazia bombons e levava para a faculdade para vender. E eu também fazia bolo, que eu tinha aprendido com a minha avó, surgiam algumas encomendas e eu fazia os bolos para vender também. Então, gente, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Não é fácil para ninguém. É difícil, é duro, a gente se sacrifica. Aí conheci o Maurício, a gente começou a namorar, eu me casei grávida do meu filho hoje tem 20 anos, vai fazer 21 anos esse ano, o Mauricinho, e a gente passou por muita dificuldade, muita mesmo, assim, nada caiu do céu para nós. E quando eu comecei a pegar firme no artesanato mesmo, foi na gravidez do Mauricinho. Eu tive um descolamento da placenta, eu tive sangramento e eu precisei fazer repouso, então eu comecei a trabalhar com montagem de bijuterias. Montei muita bijuteria, ganhei dinheiro fazendo bijuteria, ajudei o Maurício na nossa renda, fiz enxoval de filho, comprei presentes para filho, ajudei na festinha de aniversário dos filhos com o dinheiro da bijuteria que eu vendia. Aí, mais tarde, veio a Yasmin e eu continuei firme na bijuteria. Quando eu fiquei grávida da Helena, o Maurício era estagiário numa multinacional e ele só tinha o salário de estagiário. E eu estava encostada no INSS, ganhando um salário de prefeitura, né? Como professora da prefeitura, que não era grande coisa. E eu fazia as bijuterias e eu comecei a fazer feltro para ajudar na nossa renda, porque a gente precisava fazer melhorias na nossa casa, nós precisávamos fazer enxoval do outro bebê que estava chegando, enfim. Então eu me atirei, me joguei. E depois que a Helena nasceu, comecei no feltro, né, para fazer as lembrancinhas da Helena, presenteando alguém aqui, alguém ali, as encomendas começaram a surgir. Eu tinha o jogo de cintura de cuidar da casa, cuidar da Helena, cuidar dos outros filhos, enfim, e fazendo meu artesanato. E sabe onde eu fui parar? Numa feirinha de artesanato da minha cidade. Eu tinha uma banquinha na feirinha de artesanato aqui da minha cidade. E era toda sexta e sábado você tinha que estar lá na feirinha. Se faltasse e não tivesse uma justificativa, você perdia o seu lugar. E muitas vezes, gente, eu não vendi nada. Muitas vezes eu não vendi nada. E isso não me desmotivou.
Muitas vezes eu vendi o suficiente para pagar um lanche para eu comer. E muitas vezes eu não tinha nem para o lanche. Mas muitas vezes também eu fui muito abençoada. Eu fui tão abençoada que o meu trabalho foi parar na mão de uma produtora da TV Aparecida que me convidou para ir a um programa, me apresentar lá fazendo uma peça em feltro. E desde esse dia, todas as portas começaram a se abrir para mim. Eu ainda continuei por mais 2 anos nessa feirinha de artesanato. E aí o meu trabalho foi tomando uma proporção, as encomendas foram aumentando. Eu fui me dedicando muito mais, eu fui investindo em conhecimento. Mas eu tomei chuva na feirinha de artesanato. A Rafaela, que é minha enteada, né, que é minha filha do coração, que eu amo de paixão, a Rafaela ia para lá para a feirinha, queria ficar comigo, e tadinha, ela criança já me ajudava, porque às vezes vinha aquela chuva de verão, era dezembro, a gente estava lá expondo por conta do Natal, vinha uma chuvona, mas uma chuva. E aí a gente segurava a barraquinha para a barraquinha não voar, e não voar os produtos, e tinha que jogar um plástico, a gente ficava lá dentro, e o plástico assim, para não voar também a gente segurava, porque às vezes não dava tempo de amarrar. Então, era muita luta, e eu me orgulho dessa história, eu me orgulho de ser quem eu fui, né? Eu comecei a fazer o artesanato em feltro na gravidez da Helena, porque eu estava depressiva, né? Por conta da nossa situação. O Maurício era estagiário, vinha mais um filho, nós já tínhamos os nossos outros 3 filhos, né? E a despesa não era pequena, a despesa grande, criança, enfim, a gente sonha com muita coisa e eu não deixei os meus sonhos morrerem. O Maurício ia me buscar, a gente tinha um Fusca velho, caindo aos pedaços, não tão velho, era bem cuidado, mas assim, vivia dando defeito, tínhamos que empurrar o Fusca. A parte da frente do Fusca cabia toda a sua bagagem, Juliana. Toda a sua barraca. Não, e às vezes deitava o banco, lembra? Deitava o banco. Fazia 2 viagens. Isso, colocava um monte de coisa dentro do Fusca. Na parte da frente, naquela tampa perto do tanque de gasolina, ia cheirando gasolina com as suas bijuterias lá nos saquinhos arrumadinhos. A barraca ia dobrada na parte da frente. Então, gente, o que eu quero dizer contando tudo isso? É para fazer um melodrama? Não, não é um melodrama. Eu tenho orgulho da minha história. Eu não uso ela para fazer uma chantagem emocional com ninguém, jamais. Eu uso ela para que você tenha orgulho da sua história, tenha orgulho do seu começo. Sabe? Orgulhe-se de onde você começou. E eu não tinha ateliê, eu tinha uma máquina de costura que eu ganhei da minha avó e do meu avô lá em 1996. Eu ganhei uma máquina de costura, que foi quando eu fazia corte e costura. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz aula de corte e costura? Então, eu tenho orgulho dessa história. Eu tenho muito orgulho e eu falo, conhecimento não ocupa espaço. Tudo que eu podia aprender, eu quis aprender para aplicar nas minhas técnicas, nas minhas peças. Eu sempre via possibilidade em tudo. Pode falar. E o mais interessante de tudo, gente, que eu saía do trabalho para ir buscá-la e por vários dias eu perguntava para ela assim, e aí, como é que foi? Vendeu? Ah, hoje eu vendi só um pouquinho. Tinha dias que ela não vendia nada. Ficava lá, só com o almoço, com um cafezinho preto da tarde, né? E não desistiu, né, Juliana? Sim, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, né? Se eu não tivesse investido em conhecimento, eu não estaria aqui hoje. E tem mais uma coisa que eu quero que você saiba. Eu escuto muita gente falar assim, ai, o povo da minha cidade não dá valor nas minhas coisas. Gente, graças a Deus hoje, você não precisa só do povo da sua cidade. Você tem a internet a seu favor. Você pode montar uma loja virtual. Futuramente você pode ter um site, né? Você tem as redes sociais. Você nem precisa montar uma loja virtual de início. Você precisa ter uma página com a sua marca. Você precisa ter um bom produto. Primeiro de tudo é ter um bom produto. E esse passo você já está dando. Você está assistindo as lives, você está buscando conhecimento, você está se dedicando. Né? Comece aos poucos, um passo de cada vez, é dia a dia. Não tem fórmula mágica, né? A história de sucesso, ela começa com muitos erros. Para você ter sucesso, existe uma história de muitos erros, de dor, de choro. E assim, essa é só uma parte da minha história. Um dia ainda quero escrever um livro para contar o restante da história, né? Teve muitas idas a São Paulo com dinheiro contado para o pedágio, para o combustível, que a gente... carro quebrou, tivemos que acionar guincho, né?
tivemos que acionar o guincho, o Maurício com entrevista de emprego marcada, eu tendo que ir na 25 comprar material, porque eu ia ter um workshop numa cidade sem ter pouso, né? E aquele episódio que a gente foi viajar para uma cidade que a gente não tinha o dinheiro, né, Juliana? Do hotel, lembra disso? Lembro. Várias situações, gente, muita coisa aconteceu. E eu tô contando isso pra você, porque se você se dedica, se você se esforça, por favor, não esquece da existência de Deus. Ele é o principal incentivador, o seu incentivador, o meu incentivador. Ele precisa te ouvir. Mesmo que você for reclamar com ele, porque ele vai te ouvir. Abra o seu coração, rasgue o seu coração, consagre o seu trabalho, né? Mentalize coisas boas. Por mais difícil que esteja, fala com ele, sonhe alto, né? Sonhe alto, mas dê pequenos passos, porque de grão em grão, aquela velha frase, a galinha enche o papo. E, gente, tenha orgulho dos seus começos, tenha orgulho da sua história. Eu tenho muita história para contar, né? Não é história papo furada, é história real. E muita luta, muita, mas eu não me envergonho e não me arrependo, eu faria tudo de novo. Lógico que algumas coisas eu faria diferente, porque hoje eu tenho uma maturidade, o conhecimento, que só quem quebrou a cara tem. Porque se você às vezes não quebra a cara, não erra, você não vai aprender nunca, porque tem coisas que a gente só aprende quando erra, não é? Então, o que eu quero falar para você hoje, que para você ter sucesso, faz parte também errar. E para você errar menos, dedique-se mais a conhecer, a estudar, a buscar. Não é tempo perdido, não é, gente, acredita. Quando eu falo acredita, bonita, que eu ponho nas minhas frases, nos meus textos, nas minhas lives, é porque aconteceu comigo e eu acreditei. Lá no fundo eu tinha uma chama muito forte dentro de mim, que falava assim, tá difícil, né? Mas vai dar certo. Persiste. Cansou, descansa, não desiste. E eu espero que a minha história, que é uma história simples, né? De uma reles mortal que eu sou, de uma pessoa humilde que eu sou, porque eu tenho meus 2 pés fincados no chão. Eu sou perua, eu gosto de me arrumar, mas eu sou uma pessoa simples. Eu tenho conta para pagar, eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho para criar. Tem dor de dente? Tenho dor... Uxi, dor de dente tenho. Tô precisando ir ao dentista, o orçamento tá pela hora da morte, né? Mas somos mortais como E aí, todos. meu povo, e aí o que eu quero dizer pra você, não se envergonhe de ser quem você é. Lute, comece com o que você tem, para de arrumar desculpa. Bora ser uma bonequeira de sucesso, bora bonecar. O que eu puder fazer pra te ajudar, eu vou fazer. Tudo que eu posso dividir, eu divido. Às vezes em live, às vezes nos cursos fechados, mas eu tô sempre dando dica. A gente tem momentos alegres. E eu, graças a Deus, eu fui me lapidando e fui trabalhando isso em mim, que hoje eu tenho uma boa autoestima e eu tenho, graças a Deus, equilíbrio emocional para lidar com muita coisa. E isso é muito importante, né? A gente não tem que se comparar com os outros, a gente tem que se inspirar. A gente tem que usar o que é bom de forma positiva para nos motivar e parar de se comparar, porque cada um é cada um, cada ser humano é único. Deus fez cada um e jogou a forma fora, ninguém é igual a ninguém. Ele nos ama tanto que ele conseguiu fazer cada um de nós único, exclusivo, perfeito, lindo, maravilhoso e amado. E é isso que você é.